uma voz suave e delicada. Mas primeiro vamos curvar a nossa cabeça em oração. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, queremos nos entregar a Ti hoje à noite, pedindo a Tua bênção. Que os anjos de Deus possam estar presentes nesta reunião. Que o Espírito Santo possa falar aos corações. Abençoe cada pessoa que aqui entrou. E abençoe o pregador também, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na primeira noite, nós queremos apresentar pensamentos muito profundos, porque não estamos aqui para apresentar mingau para a criancinha. Nós queremos que todas as mentes fiquem abertas para ouvir verdades profundas. Eu não creio que nenhuma pessoa aqui hoje está aqui por acaso. Eu creio que cada pessoa está aqui porque Deus o chamou. Cada um de nós temos um encontro com Deus. E eu espero que Deus possa falar através da sua palavra. Alguns anos atrás, um avião estava voando na Europa, nas montanhas da Suíça. E parecia que estava tudo certo. O piloto estava lá no cabine quando o computador disse subir, subir. Mas ele sabia que estava bem alto. Mas o computador continuou falando subir, subir. Disse, esse computador está louco. Estou numa altura suficiente e não vou subir. E falou para o computador, cala a boca, gringo. Poucos minutos depois, foi no ano 1984, este grande avião de passageiros, de Avianca Airlines, bateu contra a montanha. Porque o piloto recusou ouvir a voz do computador. Entre todos os escritos das grandes religiões do mundo, você sabia que a Bíblia é o único no sentido de confirmar a existência da consciência humana, ao falar diretamente a esta consciência. Somente a Bíblia fala nisso. Os outros livros sacros, como o Alcorão, nem mencionam consciência. Nem mesmo contém uma palavra que expressa a ideia de uma consciência. Somente a Bíblia fala nisso. Quando a raça humana caiu em pecado, este sensível instrumento foi prejudicado, assim como um barômetro se quebraria se caísse a chão. E hoje a consciência de muitas pessoas está danificada. Esse instrumento não está funcionando como deve funcionar mais. Poderíamos comparar uma consciência caída a uma bola sonora que um capitão bêbado cortou das amarras muitos anos atrás. A boia contendo um sino servia para alertar o navegador para a presença de rochas perigosas. Mas o marinheiro havia bebido muito, e ele achava incômodo e cortou, e a coisa não ficou lá mais. E meses mais tarde foram justamente aquelas rochas que destruíram seu barco, porque a boia sonora não estava mais ali para avisá-lo. A Bíblia fala de uma boa consciência. Encontramos isso em Atos 23:1, 1 Timóteo 1:5 e 9, Hebreus 3:3, 1 Pedro 3:16 e 21. A Bíblia usa muitos adjetivos descrevendo a consciência humana. Em 1 Coríntios 8:12 fala de uma fraca consciência. Em Hebreus 10:22 fala de uma má consciência. Em Tito 1:15 fala de uma consciência contaminada. Em
1 Timóteo 4:2 fala de uma consciência cauterizada. Um dia, um menino estava andando de bicicleta, fazendo voltas ao quarteirão. E um policial chegou lá e observou e perguntou ao menino: "O que está fazendo, menino?" O menino respondeu: "Estou fugindo de casa. Não quero ficar mais na minha casa, estou fugindo para sempre." "Mas você não está indo a lugar nenhum", disse o policial. "Está somente fazendo voltas ao quarteirão." Ele disse: "Eu não posso sair desse quarteirão. O senhor não entende, minha mãe proibiu em atravessar a rua quando estou sozinho. Então, tudo que eu posso fazer é andar ao redor do quarteirão." Sua consciência não o proibiu de fugir de casa, mas sua consciência não deixou ele atravessar a rua. Isso era proibido. Eu ouço muitas pessoas usar uma expressão que disse: "Deixa a sua consciência guiá-lo." Mas eu posso lhe dizer que esta declaração não fala uma verdade. Não é um caminho seguro. Muitas vezes a consciência pode guiar uma pessoa na direção errada. A consciência nos mostra que devemos fazer o que está certo. Mas a consciência não define o que está certo ou o que está errado. Para isso, necessitamos a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que pode definir o que está certo e errado. Provérbios 14:12 disse: "Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte." Simplesmente porque alguma coisa parece certo, a sua consciência, não quer dizer que é certo. Pode estar totalmente errado. Há uns anos atrás, outro século, houve um acontecimento na cidade de Boston, em Massachusetts. Um homem roubou um cavalo e começou a fugir. 3 dias depois, a polícia achou ele pouca distância do lugar onde ele havia roubado o cavalo. Sim, mas você queria fugir, por que andou tão pouco? Ele disse: "Eu roubei o cavalo no sábado à tarde. Eu acho pecado viajar no domingo, então fiquei parado aqui." Para ele, a consciência não acusou ele de roubar um cavalo, mas viajar no domingo sim foi pecado. Assim podemos ver que nem sempre a consciência funciona como deve funcionar. Em Atos 26:9, o Paulo fala que ele fazia uma coisa seguindo a sua consciência. Disse: "Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno." Ele perseguia os cristãos com consciência livre. Aliás, a consciência mandou ele perseguir os cristãos. Porque a consciência dele dava a impressão que isso era a vontade de Deus. A consciência dele estava defeituosa. São João 16:8 fala do Espírito Santo e disse: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." A nossa consciência não tem valor se não for dirigido pelo Espírito Santo. E como temos falado nas outras noites, não há uma contradição entre o Espírito Santo e a Bíblia, como alguns crentes modernos querem alegar. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. E o Espírito Santo nunca guiará alguém de desobedecer a Bíblia. Um dos presidentes mais amados dos Estados Unidos de todos os tempos era Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tinha uma consciência muito sensível. E ele disse, quando se tornou presidente, disse: "Eu desejo conduzir os negócios desta nação de tal maneira que quando chegar ao fim do meu trabalho, mesmo que eu não tenha nenhum amigo na terra, ainda reste um amigo dentro de mim, a minha consciência."
Foi um bom alvo. Para ele era muito importante fazer o que estava certo e seguir a sua consciência. Romanos 9, 1. Paulo diz, em Cristo digo a verdade. Não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. A consciência de São Paulo estava guiada pelo Espírito Santo. A consciência não era uma coisa que variava. Era uma coisa que era estável, porque estava guiado pela palavra de Deus e o Espírito Santo. Nos Estados Unidos, no estado de Utah, o departamento policial de Midvale, havia um sargento, chamava Ray Bartz, que tinha uma consciência muito sensível. Um dia, ele olhou a sua carteira de motorista e percebeu que sua carteira de motorista já estava vencida há algum tempo. Despercebido por ele, que ele estava quebrando a lei, estava dirigindo sem carteira, era vencido. E a consciência dele se acusou tanto que instantaneamente ele alcançou o seu talão de multas e emitiu uma multa para si mesmo. E alguém disse para ele, por que você faz isso? Ele disse, porque eu sei dou multa para outras pessoas, preciso dar para mim também. Se uma outra pessoa ficasse com a carteira vencida, eu daria multa para ele. Então minha consciência disse que preciso me tratar da mesma maneira como trato os outros. Foi uma consciência muito bom. Ele disse, como eu teria coragem de multar outras pessoas no futuro se eu ignorasse a minha própria infração? Agora todos nós, às vezes, lutamos com nossa consciência. Nossa consciência nos acusa e não é confortável. Já passei noites horríveis com a culpa de pecado. Me lembro como pequeno, eu queria jogar bingo. Tinha um bingo na cidade. Meu pai disse, meu filho, não queremos fazer que você faça isso. Isso é jogo e cristão não faz. Mas eu queria fazer, meus colegas e eu me arrumei para sair da casa. E meu pai disse, onde vai? Eu vou visitar os colegas. Você não vai para bingo? Disse, não, pai. Eu vou visitar os colegas. Mas quando eu visitei os colegas, eles me convidaram a ir jogar bingo. Eu não menti para meu pai. Eu disse que ia visitar os colegas e visitei. E depois joguei bingo. Quando cheguei em casa, fui para a cama. Foi uma noite horrível. Eu sabia que era mentira. Olha, tive uma das noites mais compridas da minha vida. Parece que não terminava aquela noite. Eu rolava de um lado para o outro. Diga uma coisa. Eu preferia dormir como uma cobra na cama do que a consciência acusando. É uma coisa horrível. Mas nós podemos aliviar a dor da consciência de duas maneiras. Podemos mudar o comportamento. Essa é a melhor maneira, não é? Ou podemos também transformar a consciência. Porque a consciência pode ser transformada. Não podemos confiar na consciência a menos que seja uma consciência que está sendo guiada pelo Espírito Santo. O Leo Tolstói, o grande escritor da Rússia, fez esta declaração. Disse, muitas pessoas seguem sua consciência da mesma maneira que um trabalhador segue um carrinho de mão. Eles a dirigem pelo caminho que desejam ir e depois seguem atrás. E nós, como consciência, às vezes dirigimos nossa consciência para fazer a nossa vontade. E depois nós seguimos atrás do caminho que nós já escolhemos. Em 1811, alguém que havia defraudado o governo dos Estados Unidos uns anos atrás, para aliviar a sua consciência, enviou um cheque de $5 para a sede do governo em Washington, D.C. Este foi um início de centenas e milhares de cartas que têm chegado ao governo daquele dia para hoje. Desde então, o governo americano tem recebido 3 milhões
e 500 mil milhões. 3,5 milhões de dólares de pessoas que mandaram o dinheiro simplesmente para aliviar a sua consciência. Um dia, um homem visitou o médico. Disse, eu tenho me comportado mal e minha consciência está me incomodando. Estou me sentindo muito mal, não posso dormir à noite. E o médico disse, o que você quer? Você quer um remédio para ajudá-lo a ter força para vencer a tentação? Se não, doutor, não é isso que eu quero. Eu preferia algum remédio para silenciar a minha consciência, porque eu quero continuar fazendo o que eu fiz. Muitas pessoas procuram silenciar a sua consciência. Um grande pregador, nós fizemos referência a ele outro dia. Tenho lido muitos escritos dele, a vida dele. Um homem que era sapateiro, nunca foi para o colégio. É quase iletrado, mas se tornou um grande pregador. E um dia ele foi convidado para ir para a Inglaterra para pregar. E alguém perguntou às pessoas que convidaram o evangelista americano, por que estão chamando ele? Por que precisamos da presença desse senhor Moody? Ele pensa que ele é dono do Espírito Santo? A pessoa respondeu, não, ele não é dono do Espírito Santo. O Espírito Santo é dono do senhor Moody. Muitas pessoas, quem sabe, acham que eles são donos do Espírito Santo. E eles querem guiar o Espírito Santo e a consciência. Mas nós não podemos ser donos do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa reinar em nossa vida e guiar a nossa vida. Os conselheiros modernos estão dizendo que nunca devemos sentir o sentimento de culpa, uma coisa ruim. Num livro de filosofia que eu li recentemente, disse o maior bloqueio para a felicidade e realização humana é o sentimento de culpa. Devemos acabar com esse sentimento. Faz mal. E realmente, eles têm razão num certo sentido. Mas a tendência moderna de psicologia não é livrar-se da culpa, mas sim livrar-se do sentimento da culpa. Quer dizer, eles não acham mal pecar, mas acham muito mal sentir culpado. E procuram ajudar as pessoas a erradicar, esquecer a culpa. E se convencer que está tudo bem. Um médico pode lhe dizer que o maior bloqueio para uma vida saudável é a dor. Eu li a história de uma senhora que estava muito doente e visitou o médico e ele sabia que ela tinha câncer. E ela tinha pouco tempo de viver. Mas ele disse para ela, você não tem nada, você está bem. Está bem. Logo em seguida ela morreu. Muitos anos mais tarde, a sua filha ficou com gastrite. E ela foi falar com o médico, mesmo médico. E ele examinou e era simplesmente gastrite. Disse, você não tem nada, só gastrite, você vai ficar boa. Ela saiu da sala do médico em prantos, gritando. E perguntou, por quê? Essa mesma coisa que ele falou para minha mãe e ela morreu. Então eu devo ser a mesma coisa que ela tem. A sensação de dor é uma coisa boa. Embora ninguém goste de sentir a dor pode ser nosso amigo ou a nossa amiga. Porque a dor mostra que alguma coisa está errada no corpo. Indica algum tipo de mau funcionamento no organismo. Por isso, a dor é nossa amiga. Porque é como aquela voz do avião que disse subir, subir. A dor nos mostra que devemos descobrir qual é a causa e eliminar a causa, não somente
eliminar a dor. Aliviar a dor não resolve a raiz do problema. Por isso, precisamos procurar o médico que fará mais do que simplesmente tratar sintomas. Ele vai para o fundo, ele tentará encontrar a causa da dor. E então encontrar uma cura para aquilo que esteja causando a dor. No Canadá, uns anos atrás, vivia uma mulher que nunca na sua vida sentiu dor nenhuma. Havia alguma coisa errada, uma disfunção em seu organismo. Ela nasceu sem a capacidade de sentir a dor. No entanto, ninguém invejava ela, pois seu corpo era uma massa de hematomas e cicatrizes. Porque ela não sentia dor, podia colocar a mão num fogão quente e queimar e nem saber que estava queimando a mão. Ela podia cair e não sentir nada, mesmo se tivesse um osso quebrado. Ela foi hospitalizada repetidas vezes por infecções que o resto das pessoas conseguiriam evitar, porque a dor dá a advertência, mas não deu para ela. O fato de não ter o sistema de dor que todos têm para alertar dos perigos era uma deficiência muito séria. E nós podemos dizer a mesma coisa com a dor espiritual. O leproso não sente dor. É às vezes muito perigoso, porque sem esta sensação ele pode entrar em grandes dificuldades, porque a dor tem grande valor. A culpa não é sempre ruim. A sensação de culpa não é uma coisa ruim, ao contrário. Se alguém tem esta sensação e sofre, dá graças a Deus, porque o Espírito Santo está trabalhando. Esta é a maneira do Espírito Santo nos avisar que alguma coisa está errada. Não devemos evitar a sensação de culpa. É um sinal claro de que o Espírito Santo está trabalhando no coração humano. Embora seja ruim e desconfortável, incômodo sentir a culpa de dor, é uma bênção para o cristão. Funciona como se fosse uma voz suave da nossa consciência. Isaías 30, 21 diz: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo sempre tem que falar com ruído, com vento, como no dia de Pentecostes. Às vezes o Espírito Santo fala dessa maneira, mas muitas vezes o Espírito Santo fala numa voz suave e delicada. Nas horas altas, horas da noite, você está dormindo. Não tem nem um barulho tão silencioso, só se ouve o tic-tac do relógio. Quase se pode ouvir o bater do seu próprio coração. E nessas horas, muitas vezes, o Espírito Santo nos fala com uma voz suave e delicada, tocando nosso coração, dizendo: este é o caminho, andais nele. 1 Reis 19:11, temos a história de Elias. Deus disse para ele: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava os penhas diante da face do Senhor. Um forte vento, uma tempestade, certamente isso era a voz de Deus, mas o que disse? Porém, o Senhor não estava no vento. O que aconteceu depois? Depois do vento, um terremoto. Em 94, eu estava no meio de um terremoto em Los Angeles.
Estava dormindo na minha casa volante, um ônibus que havia convertido um trailer. Estava dormindo 4 horas de manhã, começou a balançar. E eu disse para minha esposa, terremoto. Disse, pode dormir, você está sonhando. Mas não estava sonhando, foi um terremoto muito grande, muito impressionante. Destruiu muitos lugares. Um terremoto deve ser um sinal da força de Deus e poder do Espírito Santo. Mas o que disse? O Senhor não estava no terremoto. Em seguida, depois do terremoto, um fogo. Mas o que disse? O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Isso era a voz do Senhor. O Espírito Santo nos dá convicções. Mostra às vezes quando erramos. A convicção quer dizer ouvir o que é certo mesmo quando isso nos magoa. Ninguém quer ser corrigido. Ninguém quer ouvir dos defeitos. Perguntaram uma menina uma vez, qual é a definição de uma consciência? Ela disse, eu sei, professora. Uma consciência é uma voz dentro de mim que me fala quando o meu irmão faz uma coisa errada. Muitas pessoas têm esse tipo de consciência. Eles sabem todos os defeitos das outras pessoas, mas não podem ver os seus próprios defeitos. 3 pessoas receberam um pedaço de vidro e disse, Deus te deu esse pedaço de vidro, você pode saber o que fazer com isso. E um pegou o vidro e fez uma lente de aumentar tudo, para olhar e ver todos os defeitos das outras pessoas aumentado. E outra pessoa disse, isso não está certo. Ele sempre usou o vidro como era, para olhar ao redor e ver os defeitos não aumentados, mas como são. A terceira pessoa fez um espelho. Em vez de ver os defeitos das outras pessoas, ele viu seus próprios defeitos. Mas é difícil corrigir nossa vida, não é? É difícil ver onde nós estamos errados. É muito mais fácil ver defeitos dos outros. Convicção é descobrir que estou errado mesmo quando eu acho que estou certo. A convicção é enfrentar o fato que eu sou um pecador. A base do Evangelho. Quais são os 3 passos do Evangelho? Todos pecaram e destruídos são de Deus. O primeiro passo é que todos nós somos pecadores. Eu queria apresentar um apelo evangélico para uma senhora um dia. Dizia, a senhora sabe que a senhora é pecadora? Senão o senhor está enganado. Meu marido sim, mas eu não. Mas o primeiro passo do Evangelho é reconhecer que somos pecadores. O segundo passo é reconhecer que o salário do pecado é a morte, que nós merecemos morrer. O terceiro passo é o dom de Jesus, é a vida eterna. Jesus nos perdoa e salva. Mas Jesus não pode nos perdoar se nós achamos que estamos certos. Ele não pode perdoar pecados que nós não reconhecemos. E a convicção nos leva a reconhecer nosso pecado. Há momentos em que ninguém tem coragem de me dizer a verdade a respeito a mim, exceto o Espírito Santo. Meus amigos não falam porque estão com medo que eu vou ficar ofendido e capaz que eu ficar ofendido mesmo. Mas o Espírito Santo não se importa com isso. Ele fala mesmo que está certo. Ele não importa que isso me doe. Essa dor pode ser saudável, mas ele me mostra o que está errado. Às vezes o Espírito Santo usa uma espada para nos chamar a atenção. Sem isso nós não damos atenção. Não ouvimos. O Espírito fala ao nosso coração através da palavra de Deus, a Bíblia. E o que ela nos diz nem sempre é agradável.
Nem sempre é o que nós escolhemos. Muitas vezes é o contrário. Não queremos ouvir porque não é o que nós queremos. Muitas pessoas fazem interpretação da Bíblia para combinar com o que eles querem fazer. Em vez deles mudar a vida para combinar com o que a Bíblia disse, eles procuram mudar a Bíblia para combinar com o que eles querem fazer. E muitas doutrinas são interpretações feitas para a pessoa ficar contente com o que está fazendo e não precisar mudar a vida. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia é uma espada e uma espada machuca. Um homem um dia me falou, estava fazendo evangelismo, se eu gosto de ouvir o senhor falar, e se o senhor me prometer não falar dos 10 mandamentos, nunca, eu vou levantar muito dinheiro e você pode ter grandes auditórios que custam muito dinheiro e eu vou dar suficiente dinheiro para ter propaganda e encher esses auditórios. Se o senhor faz o que eu estou pedindo, o senhor terá os maiores salões da América para pregar. Eu vou encher. Mas tem que me prometer uma coisa, não fala dos 10 mandamentos. Se meu amigo, eu prefiro falar a verdade para uma pessoa do que uma mentira para 10 mil. Eu não posso falar o que eu quero. Se eu usar a Bíblia, eu preciso usar a espada. E a espada machuca. E muitas vezes, quando estou pregando, eu vejo pessoas machucadas. Alguns choram, alguns ficam zangados, alguns levantam e saem, xingando o caminho inteiro. Eu sei o que é. É a convicção. Eu não fico ofendido, porque eu sei que eles estão não contra mim, mas contra Deus. A Bíblia é uma espada e a Bíblia nos mostra o que está certo. Efésios 6:17, Paulo disse, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um pregador que só procura agradar os ouvintes não está fazendo o trabalho de Deus. Um pregador que está mais preocupado em ter amizades do que falar a verdade não está fazendo o trabalho de Deus. Um pregador tem a obrigação de apresentar a verdade, quer o povo ouvir ou quer não ouvir. É a espada, é a palavra de Deus. Mas vivemos numa época em que a sociedade declarou a guerra contra a sensação da culpa. Não querem saber mais. A nossa cultura considera a ideia de ser culpado como medieval, obsoleta, improdutiva, indesejável. A psiquiatria moderna disse que não devemos nunca sentir culpa, devemos acabar com isso. A nossa sociedade tolera e até encoraja o pecado, mas detesta a culpa que o pecado produz. Há um livro muito comum dos psicólogos, por Wayne Dyer, chamado Your Erroneous Zones. Ele disse, o mais inútil de todos os comportamentos errôneos, o que é? É a culpa. Ele disse, a culpa deve ser exterminada, lavada, esterilizada para sempre. Vamos acabar com essa coisa de dizer eu sou pecador. Vamos acabar com essa coisa, eu me sinto arrependido pelo que eu fiz ou falei. Se isso faz mal ao ser humano,
vamos exterminar, lavar e esterilizar esta sensação de culpa e acabar com ela. E é comum olhar para a culpa como um mero inconveniente ou até uma amolação. Ela é considerada uma emoção injustificada, que não traz absolutamente nenhum benefício ao ser humano. Tudo que ela é capaz de fazer é tirar o prazer da vida. E o povo precisa ter prazer na vida, então temos que acabar com essa coisa e ficar arrependido. Não importa qual popular essa filosofia tem se tornado, podemos dizer que ela está em total desarmonia com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Totalmente contrário ao que Deus nos ensina. Os princípios fundamentais, como a natureza do pecado, como a importância do arrependimento, como a necessidade de contrição, são totalmente contrários a essa teoria. Princípios como o poder da expiação, a exigência da restituição. Onde não há pecado, não há necessidade de expiação. Se não há pecado, não há culpa de pecado, nunca devemos nos arrepender, então não precisamos de Jesus. O sangue de Cristo não é mais necessário, porque nós podemos só limpar os nossos pecados lavando e esterilizando a sensação da culpa e sentindo que estamos bons quando não somos. As pessoas não têm mais responsabilidade por suas ações. Cada um faz como quiser e o nosso mundo está chegando assim. Não temos mais pecadores no mundo, apenas vítimas. Ninguém é pecador. Pode fazer a pior coisa possível, mas não é pecador, é vítima. Pode ser vítima de circunstâncias. Muitas pessoas são vítimas de circunstâncias. Eu fui criado em um lugar muito ruim, não é justo, e por isso eu não posso controlar a minha vida. Ou vítimas de abuso. Isso se tornou, hoje em dia, eu conheço psicólogos que estão convencendo pessoas que foram abusados sexualmente pelos pais, mesmo que eles não lembram. Eu sei de casos que nunca isso aconteceu, mas são vítimas. E porque são vítimas, não são pessoas normais e podem mentir e roubar e fazer o que quiser. Vítimas de falta de atenção. Não tiveram atenção suficiente e por isso têm uma personalidade que não é normal. Eu li esses dias um livro por John MacArthur Jr., um livro chamado The Vanishing Conscience, a consciência que está desaparecendo. Ele contou umas coisas bárbaras. Ele conta lá um fato que depois de roubar e bater brutalmente num homem idoso no meio de Nova York, no trem, o Bernard McCummings foi atingido por uma bala enquanto tentava fugir da cena do crime. Ele estava lá no trem, andando, e ele agrediu um velhinho e bateu nele. Estava a polícia lá, ele tentou fugir, a polícia deu um tiro e atingiu o assassino. O homem que estava agredindo o velho. E esta bala não o matou, mas deixou o homem totalmente paralisado, permanente, que teve que andar de cadeiras de rodas. Este homem, o homem que assaltou o velho, abriu um processo contra o Estado e ganhou $4.800.000 do Departamento de Trânsito de Nova York como compensação, porque ele foi atingido quando estava cometendo um crime. O homem que foi atacado, um paciente de câncer, ainda está pagando as contas do hospital ligadas ao tratamento pelos ferimentos durante o assalto. O assaltante, que os tribunais consideraram a maior vítima neste episódio, agora é um multimilionário. Estranho.
lhe conto outro caso de um homem que foi atingido por um tiro durante um roubo em Nova York. Ele estava roubando um dono de uma loja, mas o dono da loja estava armado. E para proteger a sua própria vida e seus bens do assaltador, ele deu um tiro. O ladrão processou o dono da loja assaltada, que atirou nele, por perdas e danos. E como o tiro deixou o ladrão paralisado, seu advogado disse ao júri que ele era vítima da sociedade. Durante o tiro, declarou o advogado, ele fora a vítima da insensibilidade do homem que atirou nele. Por causa do descaso do dono da loja pelos problemas do ladrão, que na verdade era o vítima, o ladrão, o pobre criminoso ficaria preso a uma cadeira de rodas pelo resto da sua vida. Ele merecia algum tipo de compensação, o júri concordou. O dono da loja teve que pagar uma larga soma de dinheiro e o ladrão ficou rico. Vários meses mais tarde, o mesmo ladrão, ainda na cadeira de rodas, foi preso ao cometer outro roubo à mão armada. Falta de justiça, não tem mais consciência. As pessoas da nossa sociedade tornaram-se especialistas na arte de colocar a culpa em outras pessoas. Transformamos as outras pessoas em bodes expiatórios. Eu fiz uma coisa mal, mas não estou culpado, meus pais. Se meus pais tivessem agido de uma maneira diferente, eu não teria esse problema. Ou quem sabe as desilusões da infância. Eu esperava uma coisa, meus pais não cumpriram, e por isso eu tenho uma personalidade defeituosa, eu posso cometer crimes, mas não sou culpado, são meus pais. Ou quem sabe é o sistema, ou o governo é culpado, ou qualquer outra coisa que possamos encontrar para tirar a culpa de cima de nós. Nós vivemos, este livro diz, na era de ouro de desculpas. Ninguém é responsável pelo crime. Ninguém. Eles não são responsáveis. Acho que temos Não existem mais pecadores. Ninguém é pecador. Apenas dependentes. E nós somos dependentes do sexo. Não posso fazer nada, o sexo me domina. Ou do jogo, eu preciso jogar, é um vício. Ou da nicotina, não posso fazer nada. Da raiva, de dívidas, essas coisas, de autoabuso. Somos vítimas da inveja. Somos dependentes do fracasso e do excesso de comida. Porque não podemos nos controlar. O primeiro passo para receber a salvação, o primeiro passo é reconhecer a nossa pecaminosidade. Sem isso, não podemos ser salvos. Nosso orgulho precisa ser jogado no pó. O arrependimento é um requisito para a salvação. Mas não pode haver verdadeiro arrependimento se uma pessoa não reconhece o seu pecado. Um dia, uma senhora estava numa casa que tinha um teto muito alto. A porta estava aberta e um pássaro entrou na porta. E o pássaro subiu perto do teto, mas queria sair e voava contra a janela e batia a janela e se machucava. Depois voava contra outra janela e se batia. E a mulher ficou com pena do pássaro, pobre pássaro. Mas estava tão alto que não podia sair. Se ela descesse, o pássaro, se ele descesse, a porta estava aberta. Ela poderia facilmente ver a porta e sair, mas ela não queria descer, ou ele não queria.
E essa senhora disse, assim como aquele pobre pássaro, eu, com meu orgulho e autossuficiência, tenho estado voando alto demais para ver a porta aberta. Deus precisa falar conosco através do Espírito Santo para nós nos abaixar, para nós sair do pedestal que estamos, pensando que somos muito bons, que chegamos ao ponto que podemos ver nosso pecado. Um grande escritor disse, a consciência pode ser comparada a uma janela de sala que permite a luz do sol entrar. Pela consciência, podemos ver a luz do céu entrar em nossa vida. Nosso coração é a sala onde vive nosso ser, com todas as suas emoções e sentimentos. Nas paredes da sala, a lei de Deus está gravada. Com um pecado após o outro, a janela fica tão fosca que a luz quase não consegue penetrar, resultando a possibilidade de pecarmos à vontade sem sermos incomodados pela voz da consciência. É uma situação bem perigosa que a Bíblia nos dá advertência. Mas ele disse, esse escritor, quando o relâmpago do Monte Sinai ilumina o coração, a consciência adormecida acorda e a pessoa volta a reconhecer a culpa do pecado. O pecado é veneno, mas não somente o pecado é o veneno. O que também é veneno é a consciência que nos acusa. Muitas pessoas estão em hospitais mentais por causa da culpa do pecado. Um famoso psiquiatra disse, se eu pudesse fazer os pacientes nesse grande hospital de centenas e centenas de pessoas, se eu pudesse convencê-los do perdão que vem de Jesus Cristo, mais do que a metade estariam totalmente sarados e poderiam sair com saúde mental. A Bíblia não ensina que a culpa seja algo agradável. Não. A culpa é veneno, é letal. O mundo está cheio de pessoas que estão oprimidos até a morte pela culpa. Há 3 maneiras de lidarmos com a culpa. 3 maneiras. Podemos ignorar a culpa. Isso é perigoso. Isso pode causar nossa morte eterna. Podemos reprimi-la. Seria o mesmo que jogar a sujeira no chão debaixo do tapete. Está lá ainda, mas não pode se ver. Também é muito perigoso. Na verdade, isso não remove a culpa, está lá ainda. O método de Deus envolve uma completa purificação através da confissão do pecado. Hebreus 9:14 disse, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A confissão, o Espírito Santo vai purificar. Não vai esconder a sujeira. Vai fazer uma eliminação total da sujeira que não existe mais. Ao invés de silenciar a consciência, o sangue de Cristo tornou-se o solvente pelo qual ela é purificada. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Paulo disse, chegamos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
É assim que o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Nas outras noites temos falado um pouco sobre o Espírito Santo e quem é e como trabalha. Mas hoje à noite eu quero que nós percebamos o maior trabalho do Espírito Santo. Não é fazer barulho na igreja. Não é para nos dar uma sensação de qualquer. O maior trabalho do Espírito Santo é trabalhar em nosso coração e nos mostrar que precisamos de Jesus. Nos mostrar a necessidade de ficar perto de Jesus. Pedir o perdão que somente vem de Jesus. Através do sacrifício de Cristo, vidas são transformadas. E Deus quer transformar vidas através do sacrifício. A voz da consciência não é reprimida. Isso não resolve. A voz da consciência é purificada. Essa é a maneira que Deus trabalha. Quando um pecado é confessado e perdoado, a culpa é removida. Se lembra o primeiro sermão no sábado? 1 São João 1,9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Um dia uma senhora pediu uma visita. Eu visitei a casa dela. Disse, eu acho que sou perdido. Porque eu acho que Deus não perdoou meus pecados. Mas por que a senhora acha isso? Se eu ficar ajoelhado ao lado da cama e peço perdão de Deus, mas parece que as orações vão só até o teto e voltam. Ela disse, então, acho que a senhora leu 1 São João 1,9 e disse, li sim, mas Deus não perdoa os meus pecados. Disse, bem, acho que esse verso fala alguma coisa, lê comigo, eu li. Se confessamos os nossos pecados e sentimos uma sensação maravilhosa, Ele é fiel e perto perdoar os pecados. Sim, mas não falou isso. Não falou? Mas a senhora que está dizendo isso. Nós devemos ser culpados depois de confessar os nossos pecados. Um dia um homem estava andando de carro frente a uma fazenda. E o cachorro de estimação do fazendeiro atravessou a rua e o motorista, sem querer, matou o cachorro. Sentiu muito mal. Ficou arrependido que sabia que era um animal de estimação. E pegou o cachorro nos braços e bateu a porta. E o homem veio à porta e disse, olha, me desculpe, sinto muito, eu matei seu cachorro. Eu sei que a senhora vai ficar muito triste, mas não foi de querer. O cachorro correu sem eu ver, foi repentino. O senhor pode me perdoar? E o homem disse, bem, eu sinto muito a morte do meu cachorro, mas eu vejo que foi um acidente e sim, o senhor está perdoado. Pode esquecer isso. E vamos enterrar o cachorro e acabou, o senhor está perdoado. Enterraram o cachorro. No dia seguinte o homem passava lá e parou, pegou uma pá e abriu a cova e tirou o cachorro. Foi para a porta, bateu a porta. Disse, olha, eu não sinto bem, eu quero pedir perdão outra vez. O senhor me perdoa? Disse, mas já te perdoei ontem. Mas eu não sinto que estou perdoado. Então vamos enterrar o cachorro. Enterraram, terceiro dia passou. Desenterrou mais ou menos o cachorro e levou para a porta para pedir perdão. Dia após dia. Será que isso ajudou a dona? Qualquer coisa. As pessoas fazem isso com Deus, não é? Eles pedem perdão, mas ainda continuam com a sensação do pecado. Foi a holandesa Corrie ten Boom, que ela disse o holandês está sempre perto do mar. E a Bíblia disse no livro de Miqueias que Deus joga os nossos pecados na profundeza do mar. Disse, vendo o mar, eu compreendo isso.
Ele não somente joga os nossos pecados na profundeza do mar, mas ele coloca uma placa na praia que diz que é proibido pescar. Não é vontade de Deus que nós continuamos a pescar os pecados de volta depois que Deus perdoou. Não é. É uma coisa totalmente contra a vontade de Deus. Quando Ele perdoa os pecados, são perdoados. Mas o diabo é um grande mentiroso, sabe? Ele, em primeiro lugar, fala, pode cometer esse pecado, não é tão mal. Deus vai te perdoar. E nós acreditamos e cometemos o pecado. E depois o mesmo diabo que disse não é mal, disse, isso foi terrível, Deus não vai te perdoar. Ele mentiu 2 vezes. Quando disse que não é mal, ele mentiu. E depois, quando ele falou que Deus não vai perdoar, ele mentiu outra vez. Porque Deus gosta de perdoar os nossos pecados. Um homem disse que foi para umas terras de pessoas muito selvagens e lá ele pregou. E viu a transformação dessas pessoas. Disse, eu os ouvi orar, homens com tatuagens no peito, que indicavam que eram matadores e que suas lanças haviam experimentado sangue. Eu os ouvi abrindo o coração a Deus em oração, como se fossem doces crianças, conversando com seus pais. E então soube que quem lhes ensinara tudo aquilo fora o Espírito Santo. As marcas externas de seus crimes ainda permaneciam, mas aquilo que antes fora motivo de orgulho e glória, agora eles desprezavam. Embora por fora nunca pudessem retirar as cicatrizes e tatuagens que marcavam cada morte praticada, por dentro eles haviam se tornado novas criaturas, conhecidas e compreendidas por Deus. Um calejado criminoso numa prisão japonesa pegou uma Bíblia e começou a ler. Nada o comoveu. Até que ele chegou à parte em que Jesus disse as palavras, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aquilo o atingiu como uma facada em seu coração. Mais tarde ele declarou, através desta simples frase de gracioso perdão, fui levado à verdade e o cristianismo. Ele encontrou eternal e perfeita paz ao aceitar o perdão de Cristo. Sua consciência não o atormentava mais. Um famoso psicólogo, Dr. Carl Menninger, escreveu um artigo, um livro, e disse, em todos os escritos dos psicólogos e conselheiros religiosos da nossa era, notamos a ausência da palavra pecado. Uma palavra que em tempos passados foi muito usada pelos profetas. Antigamente o pecado era uma preocupação na mente de quase todas as pessoas, mas raramente ouvimos essas palavras em nossos dias. O que significa isso? O pecado não existe mais? Ninguém em nosso tempo tem culpa de nada? Antigamente o pecado era uma preocupação, mas hoje não ouvimos falar nisso. Foi o ano 1926. Uma frota de navios estava saindo de São Francisco, navios de guerra. Estavam viajando para a cidade de San Diego. Os navios estavam navegando em perfeita formação, a velocidade total cerca de 35 nós por hora. A chuva e neblina reduziam a visibilidade quase a zero, mas eles estavam seguindo a bússola, estavam com muita firmeza. De repente aconteceu uma coisa, inesperadamente. Os navios de guerra começaram a bater contra os rochedos de Arguello. Um após outro, eles batiam nas rochas a toda velocidade.
Foi uma coisa horrível. Os destroços de metal retorcido e cortante que sobraram na cena do acidente formavam uma cena horrível de se ver. Centenas de homens morreram ou ficaram feridos em meio à escuridão e à chuva. O primeiro navio, destroyer, que estava liderando a frota costa abaixo, estava com uma bússola defeituosa. Naquela bússola havia um pedaço de metal muito pequeno que desviou a agulha apenas alguns milímetros. E por isso, eles estavam apenas cerca de 10 milhas fora do curso, após uma longa viagem de várias centenas de milhas desde São Francisco. Mas por causa desse pequeno pedaço de metal que desviou a agulha da bússola, eles morreram. Como está a bússola da sua vida? Um pecado, pequeno que seja, pode desviar a agulha. E pode causar um desvio do caminho total. Hoje à noite aqui, o Espírito Santo está falando. Hoje à noite, alguma coisa está acontecendo no coração aqui de alguém. Alguma coisa está mexendo na sua mente. Será que existe lá um pecado que nunca foi confessado e abandonado? Hoje à noite, alguém aqui sabe que é necessário fazer uma decisão. Não tomar essa decisão pode ter resultados fatais. Hoje à noite, alguém aqui está perturbado com a culpa do pecado. Alguns já confessaram o pecado, mas o diabo está te dizendo, Deus não vai lhe perdoar. Foi longe demais. Não adianta tentar mais, está perdido. Estamos ouvindo duas vozes aqui hoje à noite. Estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. E estamos ouvindo a voz do inimigo. Há um conflito em cada coração. Hoje à noite, Deus está nos falando. Deus quer que nós aceitamos o nosso pecado, reconhecemos o nosso pecado. O apóstolo João disse, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Hoje, Jesus está chamando. Jesus quer lhe dar a certeza da salvação, a alegria da vida, que não está sendo impedido pela culpa do pecado. Ele quer lhe dar a certeza do caminho, a certeza que em breve estarás com Ele na eternidade. Eu creio que Ele vem muito breve. Oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, sentimos a Tua presença aqui nesta noite. Sentimos que o Espírito Santo está aqui. Pai, pedimos a Tua bênção com cada alma. Pai, alguém aqui está precisando pedir perdão. Alguém aqui está com uma coisa
na sua vida que está causando a tristeza e a culpa. Esse pecado precisa ser confessado e abandonado. Enquanto estamos orando, há alguém aqui, todos com olhos fechados, este é entre ti e Deus. Quer dizer, Deus, eu quero ser limpo. Eu quero confessar esses pecados que estão atrapalhando minha vida de cristianismo. Pode levantar a sua mão a Deus e Deus vai te perdoar. Sim, sim, Deus está vendo. Deus está vendo. Pode baixar a mão. Alguém aqui, hoje à noite, que já confessou os pecados, mas o diabo te falou que não estão perdoados. Você não tem paz. O diabo te falou que o pecado não era grave e agora está dizendo que foi grave demais, que não tem mais jeito. Levanta sua mão e diz: Deus, me ajuda a enterrar esse cachorro morto. Eu não quero sempre estar pedindo perdão para o que já foi perdoado. Nós queremos andar com Deus. Eu vou pedir a Alfa fazer uma pergunta muito importante para nós. O que é que eu devo oferecer ao meu mestre?